Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez com vocês, amém? E em mais uma série, Compreendendo as Escrituras. Espero que esses estudos estejam sendo bênção para a tua vida, porque para a minha vida estão. Como tenho crescido ao preparar esses estudos, amém? Ao meditar na palavra de Deus. O tema do nosso estudo hoje é o terceiro céu mencionado na Bíblia. Amém? E eu quero então que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, diz a palavra: Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Queridos, o apóstolo Paulo, em sua fala, ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu. Muito interessante também o que Paulo aqui nos diz. E muitas pessoas ficam confusas com essa afirmação, não é verdade? Há mais de um céu, meus irmãos? Quantos céus existem, afinal? Se Paulo falou do terceiro céu, então existe o primeiro e o segundo céu, ok? Embora eu já ouvi até comentários de que alguns judeus falam que existem 9 céus. E nós vamos analisar isso à luz da palavra, amém? O que a palavra de Deus fala a respeito desses céus. Agora, queridos, nós, como sempre falo, precisamos de estudarmos de maneira mais profunda a palavra, amém? De pesquisar, né? Para que não tiremos nenhuma conclusão errada sobre este assunto. Vamos então a esse estudo. Alguns esclarecimentos aqui eu quero fazer, ok? O que é o terceiro céu mencionado na Bíblia, queridos? Boa pergunta, não é verdade? Então, em primeiro lugar, aqui em 2 Coríntios 12, 2, esse terceiro céu nós podemos ver que é o paraíso. É só lermos aqui o contexto, amém? Deste versículo 2. Por exemplo, vejamos o versículo 4 aí, de 2 Coríntios 12, né? Uns 2 versículos abaixo, vejamos o que está escrito. Ele diz aqui: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Então vejam que no versículo 2, Paulo fala que ele conhecia, né, um homem que havia sido arrebatado até o terceiro céu, e no versículo 4 ele diz que esse terceiro céu chama-se paraíso, ok? E ele diz que esse homem ouviu palavras inefáveis ou indizíveis, que homem nenhum tinha permissão para repetir. É claro, meus queridos, que Paulo está falando aqui da sua própria experiência. Nesse texto, Paulo está sendo bastante discreto, ok? Mas, embora ele esteja falando aqui na terceira pessoa, na verdade é a primeira pessoa, se refere ao próprio Paulo, ok? Então ele fala sobre uma experiência que ele teve, né, há um bom tempo atrás, é o que o texto nos fala, e Deus o levou a um lugar especial, com certeza, é o terceiro céu. E lá Deus revelou a ele palavras indizíveis, inefáveis, e eu quero dizer então que o terceiro céu aqui se refere ao paraíso. E na Bíblia também é chamado de o lugar onde Deus habita. Vamos ver isso, queridos? Salmo 115, nós vamos agora para
O Salmo 115, versículo 3. Vamos lá, para Salmo 115, versículo 3. A palavra de Deus diz: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Então vejam que o céu é o lugar da habitação de Deus, ok? E Paulo, lá em 2 Coríntios, ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Mas será que existem outros céus no âmbito espiritual? Eu creio que não, meus amados. Eu creio que não. É justamente onde Deus habita, o céu para onde Paulo foi. Então o terceiro céu é uma referência, ok? Ao lugar da habitação de Deus, chamado paraíso. Agora, se Paulo menciona o terceiro céu, isso indica então que existe o primeiro e o segundo, ok? Outros céus existem. Onde fica o primeiro céu? É a pergunta, né? Onde então está o primeiro céu? Já que o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus, queridos, como nós já falamos, ok? Sendo assim, parece que Paulo está fazendo uma separação didática, na verdade, né? Que era conhecida em sua época, por exemplo. Parece que o primeiro céu, meus amados, seria aquele que é o mais próximo de nós. Nós vamos ver isso agora na palavra, amém? Mas parece que é exatamente isso. É o que está mais próximo de nós, da nossa vista, ok? O céu, por exemplo, o primeiro céu é onde os pássaros voam, de onde você e eu podemos ver as nuvens, nós podemos ver as nuvens, outros fenômenos da natureza, como por exemplo um raio, né? Num tempo de chuva, e você vê o raio riscando o céu, cortando o céu. Então este é o primeiro céu, ou seja, o primeiro nível, né? De céu. Vamos ver isso na palavra de Deus? Gênesis capítulo 1, vamos agora para Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Interessante, né? As águas debaixo dos céus, num só lugar. E apareça a porção seca. E assim aconteceu. Vejam só, queridos, lá do céu, a habitação de Deus, ele disse que as águas deveriam se ajuntar debaixo dos céus, ok? E debaixo do céu de Deus está o segundo céu e o primeiro, e nós estamos falando aqui do primeiro, né? Então Deus deu a ordem para que as águas se ajuntassem e que aparecesse a porção seca. Então veja que Deus aqui está criando a terra e os mares, ok? Debaixo dos céus, Ele está criando. É o lugar onde eu e você habitamos. Nós habitamos aqui neste planeta e nós sabemos que a terra, ela é dividida entre mares, né? Entre oceanos, e a porção seca que é a própria terra. E a maior parte da terra, na verdade, está coberta pelas águas dos mares, ok? Dos oceanos. Nós vemos isso, podemos ver claramente isso. Né? Então, se refere ao lugar onde nós habitamos, abaixo dos céus, porque Deus está nas alturas, né? Nós aqui embaixo. O próprio Jesus falou, né? Eu vim do alto, vocês são aqui de baixo, né? Da terra. Quando ele estava aqui, ele disse isso. Vamos ver também o Salmo de número 113, ok? Vamos lá para o Salmo novamente. 113, versículos 5 e 6. Salmo 113, versículos 5 e 6, que diz, a palavra diz:
Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Então vejam que a palavra diz aqui que Deus se inclina, e se inclinar é um gesto de você se abaixar, né? Então Deus está, a habitação de Deus é no céu, ok? Lá no terceiro céu, ele se inclina de lá para ver o que se passa, né? No céu, quer dizer, um céu que está abaixo dele, e sobre a terra. Muito interessante essa referência. Então é claro, queridos, que esse céu é o ambiente mais próximo de nós, amém? O primeiro céu, né? O mais próximo de nós, seres humanos, onde vivemos. Então é tudo aquilo que você consegue avistar. É o primeiro céu. É um avião, né, bem alto, você está avistando, são as aves, são as nuvens. Este é o primeiro céu. Agora, onde fica o segundo céu? Boa pergunta também, né? O segundo céu, meus queridos, nos fala do segundo nível desses céus, né? Desses 3 céus. Onde fica as estrelas. Amém? Onde ficam as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua, as constelações. E o interessante é que à noite dá para enxergarmos as estrelas. Só que nós sabemos que, mesmo que a gente enxergue as estrelas a olho nu, elas estão milhares e milhões de quilômetros distante da Terra, embora nós consigamos ver. A olho nu nós conseguimos ver até alguns planetas, eu não sei se você sabe disso, que parece estrela, mas é planeta. Então, a olho nu nós conseguimos até ver isso aí. Algumas constelações, não é verdade? Este é o segundo céu, ou seja, é o espaço sideral, chamado universo, né? O espaço sideral. E o segundo céu, então, se encontra nesse segundo nível. Eu penso, queridos, que até onde existe a lei da gravidade é o primeiro céu. Porque vocês sabem, né, que a Terra ela é circuncidada por uma espécie de anel, e deste anel para baixo existe a lei da gravidade. Ok? O que tiver lá em cima, se tiver que cair, vai cair. Mas depois que é rompido, né, na atmosfera esse círculo, essa circunferência ao redor da Terra, já não existe a lei da gravidade. As pessoas ficam flutuando, aí já se refere ao espaço sideral, ao segundo céu. Né? Então vejam que o segundo céu é onde ficam as estrelas, onde ficam os planetas, onde fica o Sol, a Lua, as constelações. É classificado como o segundo céu. Amém? Está claro para você até agora? Veja Gênesis capítulo 1, versículo 14. Vamos voltar para Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus diz: e Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, à noite, quando nós olhamos para o céu, nós vemos muitos luzeiros, né? Aqui Deus está se referindo, pelo texto, ele se refere a esses luzeiros também em relação ao sol, né? A lua também são luzeiros, e também podemos incluir as estrelas. E Deus aqui está criando, na verdade, os segundos céus, ok? Está criando o segundo céu, está criando o universo, tudo que lá existem, né? É claro que nós conseguimos ir até os segundos céus, hoje em dia, né? As pessoas vão até lá e observam
muitas coisas lá, fazem estudos, ok? Através dos foguetes, né? E outros meios. Então vejam que é uma referência em relação ao segundo céus. Nós vemos aqui em Gênesis. Agora, onde fica o terceiro céu? Onde fica o terceiro céu? Em primeiro lugar, queridos, eu quero dizer para vocês que o terceiro céu é uma realidade espiritual. Amém? Não é física, não é uma realidade física. E não pode ser vista pelo olho humano. Então nós, com os nossos olhos naturais, nós podemos ver o primeiro céu, que é essa atmosfera onde a gente vê as nuvens, nós podemos chegar até lá, né? Quando viajamos de avião, a gente fica por sobre as nuvens, e nós podemos ver muita coisa no primeiro céu, ok? Já falei. O segundo céu, nós vemos, sim, os luzeiros, né? Como já falei aqui, nós enxergamos algumas coisas lá, e fica milhares e milhares, né, de quilômetros, milhões, distantes de nós, mas nós ainda podemos ver. Agora, o terceiro céu é algo espiritual, queridos, se refere a uma esfera espiritual, ok? Não pode ser vista pelo olho humano. E sendo uma realidade espiritual, ainda é muito obscura para nós. Ninguém jamais subiu ao céu, está escrito, senão aquele que de lá desceu. Quem foi que desceu de lá, queridos? Jesus. Nós nunca subimos ao céu, eu nunca subi ao céu. Há pessoas que falam que já subiram, né, aos céus e reviveram e viram coisas lá. Há relatos de pessoas que... E nós vemos o próprio Paulo, né? Paulo, ele até lá, em 2 Coríntios, ele fala que se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia. Mas Deus permitiu que ele fosse até o terceiro céu. Foi uma experiência fantástica que Paulo teve, não é verdade? Então, queridos, para nós, para a maioria de nós, é uma realidade muito obscura. Mas a Bíblia, repetidas vezes, ela cita o céu, este lugar existente que é a habitação de Deus. E não só a habitação de Deus, mas é também habitado pelas criaturas que Deus criou, as criaturas celestiais, os anjos, né? Toda a classe angelical. A Bíblia diz que até o próprio Satanás já habitou lá, antes dele se tornar Satanás, diabo, a antiga serpente, quando ele era um ungido de Deus, mas esse é outro assunto. Então, o terceiro céu é o lugar onde é habitado por Deus e pelas criaturas celestiais. E é um lugar onde um dia habitaremos também, amém? Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se a graça de Deus te alcançou para a salvação, um dia você habitará nos céus, onde Deus habita. E nós vamos encerrar essa palavra vendo essa última referência que fala sobre isso. Amém? Filipenses, vamos agora lá para Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Só confirmando o que eu acabei de falar para vocês. Um dia nós habitaremos nesse céu onde Deus está. Vejam o que a palavra de Deus diz. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Vejam só que palavra. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Filipenses, ele diz que a nossa pátria está lá. Não é aqui a nossa pátria, não é aqui no Brasil, ou no país onde você resida. O lugar final para a nossa habitação será os céus. Onde Deus está, queridos, onde Ele habita. E Jesus já subiu aos céus, por isso o apóstolo fala que nós estamos aguardando Jesus. Por que nós estamos aguardando, amados, nós os que cremos na palavra? Porque Jesus prometeu voltar.
Lá em João 14, Jesus ele fala, né? Eu vou para junto do Pai, mas voltarei para buscar-vos, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então nós cremos na promessa de Deus, na promessa de Jesus, e como igreja do Senhor, como filhos de Deus, nós aguardamos a manifestação do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém? Ele virá para nos levar para o lugar onde Ele está. E a Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, o Pai, e intercede por nós. Amém? Então, encerro essa ministração fazendo um apelo a você, né? A única maneira de você subir aos céus, a única maneira de você ir para essa pátria celestial que está nos céus, é você recebendo a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Amém? Jesus é a ponte que nos liga a Deus, é o único que pode nos conduzir para a eternidade, para os céus do Senhor, para a sua habitação, para que lá estejamos. Se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador e Senhor, abra o seu coração, amém? E o receba em nome de Jesus. Então, que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém.